contrário, digam amém. Aleluia. Quando nós estamos lendo a palavra de Deus, diz assim, tem como título, o mancebo de qualidade. Diz assim a palavra de Deus: e eis que, aproximando-se dele o mancebo, disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E ele disse: por que me chamas bom? Não há bom, senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus, a igreja pode assentar. Aleluia. Mateus, capítulo 18, versículo 16 ao 24. Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Essa passagem, louvado seja o nome de Deus, ela fala sobre o mancebo de qualidade. Aleluia. Ou alguns a conhecem como o jovem rico. Louvado seja o nome de Deus. Perdão, é o capítulo 19, versículos 16 ao 24. Se irmão me perdoe. Aleluia. Capítulo 19, versículo 16 ao 24. Aleluia. A palavra diz, a Bíblia diz que por onde Jesus passava, louvado seja o nome de Deus, uma multidão o seguia. Aleluia. É bem verdade que muitas pessoas procuravam ao Senhor, aleluia, por causa dos seus problemas, aleluia, por causa das suas necessidades físicas, e outras pessoas o procuravam por necessidades espirituais. Louvado seja o nome de Deus. Aqueles que precisavam de Jesus por uma necessidade física, aleluia, eram pessoas cegas, pessoas coxas, aleluia, pessoas que tinham uma série de deficiências, aleluia. E por onde Jesus passou, todos aqueles que passaram por Jesus, diz a Bíblia que Jesus os curava, aleluia. Então por onde ele passava, havia uma multidão que o seguia, aleluia. Mas tinha outras que tinham uma necessidade espiritual, louvado seja o nome de Deus. Por quê? Porque elas eram vazias, aleluia. Elas sentiam que necessitavam de algo, e esse algo só quem poderia dar era Jesus. Louvado seja o nome de Deus. E era mais ou menos essa situação desse jovem rico, aleluia, que a Bíblia o trata como mancebo de qualidade, aleluia. Um jovem que se aproxima de Deus, aleluia, e pergunta a Deus, a Jesus, o que ele precisa, aleluia, para assim estar herdando o reino dos céus, aleluia. Então Jesus o interroga, pergunta a ele, dizendo assim: tens guardado o mandamento? E ele diz: de todos esses eu tenho guardado. Ele cumpria, era um jovem cumpridor dos mandamentos. Aleluia. Jesus fala assim: então vai, vende tudo que tens, louvado seja o nome de Deus, dá aos pobres, vem e me segue. Aleluia. E a Bíblia diz que aquele jovem abaixou sua cabeça e retirou-se triste. Aleluia, porque ele possuía muitos bens. Aleluia. Ele tinha muita coisa, mas ele seguia. Ele guardava os mandamentos, mas ele tinha muita coisa. Aleluia. E ele era agarrado com os bens materiais.
aleluia. Então ele pensou, colocou na balança e ficou abraçado, aleluia, por tudo aquilo que ele tinha, aleluia. E ele deixou de seguir Jesus, ele se retirou em Cristo, aleluia, porque na hora de fazer a escolha, louvado seja o nome de Deus, ele escolheu, aleluia, as suas propriedades, as suas riquezas. Louvado seja o nome de Deus. Mas a pergunta que eu tenho é: quem era esse jovem? Aleluia. O que ele possuía? Porque a Bíblia não fala dele, a Bíblia fala dele aparecendo aqui no 19, 16, fala que um jovem se aproximou de Jesus. Aleluia. Talvez ele seja um jovem judeu. Aleluia. E por ele ser judeu, ele era todo judeu, ele era conhecedor. Aleluia. Ele é conhecedor, aleluia, das leis de Deus, aleluia, do Velho Testamento, aleluia, e guardador. Porque todo judeu, ele tinha que saber o Pentateuco. O pastor falou essa semana do Pentateuco, foi no domingo, o pastor falou do Pentateuco. Todo jovem judeu, ele cita de cor o Pentateuco. O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros da Bíblia, o livro de Moisés. É Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Então todo jovem judeu, ele chega a certa idade, ele é levado à frente do sacerdote e ele recita, aleluia, ele diz todo esses 5 livros, versículo após versículo, aleluia, para o sacerdote. Então ele era um jovem conhecedor dos mandamentos, aleluia, porque nós já vimos que os mandamentos estavam em Êxodo, aleluia, as tábuas do mandamento, aleluia. Então, aquele jovem era conhecedor de todos os mandamentos, louvado seja o nome de Deus, e era praticante, aleluia. Ele praticava todos os mandamentos, aleluia, porque ao responder Jesus, ele fala sobre os mandamentos: mestre, todos esses eu tenho praticado, aleluia, todos esses eu tenho guardado, louvado seja o nome de Deus. Mas ele sabia, aleluia, ele não sabia, ele sentia, aleluia, que aquilo não era bastante para ele herdar, aleluia, uma vida com Deus, aleluia. Por quê? Se ele era praticador de todos os mandamentos e ainda sentia que ele tinha necessidade de algo, aleluia, é porque eu creio que ele sentia um vazio, algum vazio dentro dele que precisava ser preenchido, aleluia. Então ele vai procurar Jesus, louvado seja o nome de Deus. Aquele jovem, ele tinha uma religiosidade até que meio que fria, louvado seja o nome de Deus. Por que fria? Porque faltava a ele o calor que só o Espírito Santo pode dar, aleluia, e tem nos dado nessa noite, louvado seja o nome de Deus. E aquele jovem, ele sentia essa necessidade, aleluia, e ele tinha um bom caráter, porque o rapaz, para estar assim praticando os mandamentos, aleluia, conforme a palavra de Deus, ele tinha que ser no mínimo bem honesto, aleluia. Então era um jovem de bom caráter, aleluia, mas ele tinha também um prestígio e uma influência, porque a pessoa rica, aleluia, com muitas propriedades, ele tem muito conhecido, aleluia, ele tem muito prestígio, onde vai ele é bem chegado, porque ele carrega consigo não só a sua riqueza, mas tem um nome, tem uma tradição, por ele ter riquezas, propriedades, louvado seja o nome de Deus. Ele tinha também um coração, aleluia, que desejava salvação, aleluia. Coração esse que uma vez ele ouviu esse coração, aleluia, e foi ter com Jesus, louvado seja o nome de Deus. Mas esse mesmo coração, aleluia, que desejava a salvação, ele era dividido, aleluia, apegado às riquezas materiais, louvado seja o nome de Deus. Vamos ler lá em Mateus 19, 22, nós lemos, aleluia, que diz assim: e o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque conhecia muitas propriedades, aleluia, porque possuía muitas propriedades, aleluia. Ele ficou triste porque uma parte do coração dele, aleluia, desejava ter um encontro real com aquele que poderia saciar, aleluia, sua sede. Nós falamos do poço de Jacó, louvado seja o nome de Deus. E a Bíblia diz
aleluia, que certa vez Jesus ali, próximo ao poço de Jacó, aleluia, uma mulher chegou para ele, uma mulher samaritana, aleluia, e ele pediu água para a mulher, a mulher diz assim: como pedes tu água a mim, eu sendo mulher samaritana? E Jesus responde a ele: se eu te der uma água, aleluia, a água que eu tenho para te dar, se você beber dela, nunca mais você tornará a ter sede. Louvado seja o nome de Deus. Então o coração daquele garoto, ele sentia que precisava reconhecer aquela água viva, aleluia, aquela água da vida que só se encontra em Jesus. Uma parte do coração dele queria conhecer Jesus de verdade. Louvado seja o nome de Deus. Mas a outra parte do coração dele ainda estava apegado nas coisas materiais, nas riquezas terrenas. Aleluia. Então ele tinha o coração dividido e triste. Louvado seja o nome de Deus. E a minha Bíblia diz, aleluia, lá em Mateus 12:25, que o reino dividido, aleluia, não pode subsistir. Aleluia. O reino dividido, louvado seja o nome de Deus, uma igreja dividida, um coração dividido, ele não tende, aleluia, a subsistir. Ele não pode ir para frente, aleluia. Ele só pode ir quando estiver uma totalidade. Foi quando todos nós estivermos num só espírito, aleluia, falando de ser humano. Louvado seja o nome de Deus. Eu não posso querer uma perna minha ir para um lado e seguir a Jesus e a outra está agarrada nas coisas da terra. Não. Louvado seja o nome de Deus. E a Bíblia diz que aquele menino saiu da presença do Senhor. Aleluia. Triste por ter um coração dividido. Louvado seja o nome de Deus. E essa divisão, ela lhe causava esse vazio. Vazio esse que ele sentiu, porque a Bíblia diz que ele saiu triste. Louvado seja o nome de Deus. Mas, aleluia, esse vazio, louvado seja o nome de Deus, ele impulsiona esse menino a ter um encontro com Cristo. Aleluia. E quando ele chega na frente de Cristo, aleluia, ele chegou e ele mesmo reconheceu Jesus como mestre. Porque ele fala: bom mestre. Aleluia. E Jesus fala: por que me chamas bom? Aleluia. Então ele reconhece, aleluia, a autoridade de Cristo. O coração dele reconhece que Jesus é o que ele está procurando. Aleluia. Mas quando chega na frente daquele que tem todo o poder, aleluia, para dar a resposta, aleluia, ao que ele está perguntando, ele recebe a resposta da pergunta que fez e se afasta. Quando chega na presença daquele que pode lhe dar a vida eterna, ele se afasta. Louvado seja o nome de Deus. Eu pensei, por quê? O que pode ser tão importante assim? Louvado seja o nome de Deus, que nos impede, aleluia, de seguirmos a Cristo em espírito e em verdade. O que pode ser importante? Louvado seja o nome de Deus. Aí eu fui vendo alguns pontos, aleluia, que às vezes tem esfriado o amor de muitos. Aleluia. Esfriado como? A pessoa entra bem na igreja, mas depois ela vai desandando e acaba no mundo lá fora. Louvado seja o nome de Deus. Aquele rapaz que foi comigo lá no barbeiro, aleluia, ele veio da igreja e tinha um amor tão grande, uma vontade tão grande de servir a Cristo, aleluia, e quando chega a certo ponto ele para, ele não vai mais, aleluia. O pastor perguntou para ele: você está caminhando, você está indo a uma igreja? Ele disse: estou firme, aleluia. Mas a gente vê que ele não está firme, aleluia, porque ele não pode estar dividido dentro da casa de Deus. E existe muita gente às vezes dentro da casa de Deus que está dividido, aleluia. Irmão, eu não estou dividido, às vezes a gente fica dividido até sem saber, aleluia. A gente vai dividindo o nosso tempo, aleluia. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas, aleluia. E às vezes nós não sabemos administrar nosso tempo direito. Às vezes a gente deixa de ter tempo, a gente tem tempo para tudo, menos para Jesus, aleluia. A gente tem tempo para tudo, menos para meditar na palavra. Então falta na igreja, às vezes falta na igreja, na verdade, uma conversão genuína, aleluia. Qual é essa conversão genuína? É a gente vir para a igreja, não atrás daquilo que o Senhor tem para nos dar, aleluia, não atrás daquilo que o Senhor tem para fazer para nós, aleluia, mas a gente vir para a igreja reconhecendo aquilo que Ele já fez, aleluia, porque Ele já morreu na cruz por nós, aleluia. Mas às vezes a gente vem na igreja atrás daquilo que, não, eu vou na igreja, eu vou fazer uma campanha porque eu quero uma casa própria, eu vou na igreja porque eu quero fazer uma campanha porque eu quero um carro, porque eu quero um bom emprego, aleluia. Tudo isso o Senhor tem para nos dar,
Aleluia. Mas esse não é o motivo principal, o qual a gente tem que vir na igreja. Aleluia. A gente tem que vir na igreja para agradecer pelo que ele já fez. A gente tem que vir na igreja para reconhecer, aleluia, que somos salvos por ele. Louvado seja o nome de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias. Lá em João, aleluia, 6. João 6, está logo aí depois de Mateus. Em Mateus, Marcos, Lucas e João. João 6, louvado seja o nome de Deus, versículo 2. João 6, aleluia, versículo 2. Aleluia. Diz assim: e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Aleluia. Então, às vezes a multidão, aleluia, segue Jesus por aquilo que ele pode dar. Aleluia, porque ele multiplica pão. Aleluia. A multidão segue Jesus porque ele é o médico dos médicos. Louvado seja Deus. Alguns seguem Jesus porque ele consola. Aleluia. Então ele segue Jesus. Mas aí o problema de quem segue Jesus por alguma coisa é porque se você quer alguma coisa é porque você tem necessidade. Então você só vai seguir Jesus quando você tem necessidade. Aleluia. Aquela pessoa que às vezes está desempregada. Aleluia. Ela está na igreja, faz campanha. Quando Jesus abençoa ela não precisa mais. Aleluia. Então ela não vem mais. Eu tenho experiência própria, pessoas na minha família. Louvado seja o nome de Deus. Que seguiram a Jesus por quê? Porque receberam uma visão na igreja. Qual que ia ser aberta uma porta de emprego. Aleluia. E essa pessoa, ela ficou na igreja 4 meses, a porta não se abriu. Aleluia. E ela saiu. Louvado seja o nome de Deus. Ela estava atrás de emprego. Aleluia. Jesus pode dar um emprego. Louvado seja o nome de Deus. Eu estou falando para os irmãos que os irmãos não devem querer algo dele, pedir. Não. Mas esse não é o nosso alvo principal. Aleluia. Aqui nós estamos para louvar a Deus. Louvado seja o nome de Deus. Então falta isso às vezes. Falta a pessoa se render, aleluia, em espírito e em verdade, aleluia. Falta um comprometimento com a vida espiritual, aleluia. Como que é esse comprometimento com a vida espiritual? O pastor fez um convite, aleluia. Nós teremos monte, aleluia, no domingo, aleluia. Às vezes a pessoa quer ir na igreja, quer receber de Cristo, mas não tem compromisso com a palavra de Deus, aleluia. Então, a nossa vida espiritual, a vida do crente espiritual, aleluia, ela é uma vida de oração, aleluia, uma vida de jejum, aleluia, uma vida de monte, buscar a presença de Deus, porque a Bíblia diz, buscar primeiro o reino de Deus, aleluia, as demais coisas lhe serão acrescentadas, louvado seja o nome de Deus. Então nós devemos ter esse comprometimento com a palavra, aleluia, ajuntar tesouros no céu, não ficar enganado igual aquele garoto que ficou, que ajuntou dinheiro na terra. Aleluia. E quando chegou na hora de decidir se ele queria o céu ou queria a terra, não. Ele pensou, não quero, porque ele tinha juntado muita coisa aqui. Aleluia. Então que nós pensamos que está juntando nosso tesouro, mas no céu. Aleluia. Não adianta, a gente lê aí que não adianta seguir Jesus. Aleluia. Só por ventos. Aleluia. Porque em João 6, 67. João 6. Quem está aí em João? João 6. Aleluia. No versículo 67. A gente leu o 2, agora nós vamos ler o 67. Diz assim: e disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Diz o 68. Respondendo Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna. Louvado seja o nome de Deus. Então aí que está o problema daquele que só segue a Jesus por interesse. Louvado seja o nome de Deus. A Bíblia diz que uma multidão seguia Jesus. Aleluia. E Jesus, Jesus nunca se enganou com multidão. Aleluia. Porque às vezes a gente vê, tem outras denominações aí, o campo está cheio. Aleluia. Mas como o pastor falou aqui, às vezes na matriz a igreja está cheia. O pastor presidente falava o quê? Que se tivesse pessoas para contar ali, às vezes não tinha. E a igreja estava cheia. Aleluia. Então a pessoa tem que estar na igreja, aleluia, não sendo multidão. Não vamos ser nós, multidão, não vai desse dia. Aleluia. Vamos ser verdadeiros adoradores, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor olham para a terra e buscam verdadeiros adoradores. E aquele que é adorador, levanta a mão assim, e dá um glória para Deus.
aleluia. Porque ele merece, ele é provedor de todas as coisas, aleluia. Mas nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a multidão seguia Jesus, aleluia. Jesus olhou para trás e viu aquela multidão seguindo. Mas quando Jesus olha para o ser humano, ele enxerga o coração, aleluia. Ele não enxerga por fora, ele não viu como uma multidão. Ele viu um monte de pessoas, aleluia, que estavam seguindo ele por aquilo que ele podia dar, por aquilo que ele podia oferecer. Louvado seja o nome de Deus. E a Bíblia diz que em certo momento ele chega e para. Aleluia. Ele para e começa a dizer um monte de verdade. Aleluia. Aquela verdade que liberta. Ele começa a dizer um monte de verdade para aquele povo. E a Bíblia diz que vai saindo um por um. Aleluia, ficam só 12 pessoas de uma multidão. Aleluia. Imagina uma multidão. Agora toda essa multidão começa a ver de verdade de Jesus. Aleluia. E ela se retira. E ficam só os 12. Então Jesus pergunta para os seus apóstolos. Aleluia. Ele pergunta para os seus apóstolos. E vocês também não irão com ele? Aleluia. E Pedro responde. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E Pedro responde: para onde iremos nós, Senhor? Que só tu tem palavras de salvação. Aleluia. O que mais nós podemos querer nesse mundo se só Jesus tem palavras de salvação? Pedro, aleluia, Pedro entende, aleluia, que não tem outro lugar melhor do que senão a presença do Senhor, aleluia. Não tem lugar melhor do que senão a presença do Senhor. Não importa que ele está falando, aleluia, aquilo que nós devemos escutar. Não tem lugar melhor do que a presença do Senhor, aleluia. Então, a Bíblia diz, aleluia, que Jesus não se engana com multidão. Louvado seja o nome de Deus. E às vezes nós somos apegados, aleluia, aos bens materiais, como esse jovem rico, aleluia. Mas o jovem rico, ele decidiu optar pelos bens materiais, aleluia. E às vezes nós não. Nós optamos por estar na presença de Deus, aleluia. Mas aí tem um problema. Estar dentro da casa do Senhor não basta. Louvado seja o nome de Deus. Aquele jovem rico, ele teve, como é que diz, a hombridade, pelo menos, de não querer, aleluia, seguir Jesus e pensar no que ele deixou para trás, aleluia. Ele se retira e fica com o que ele pensou, aleluia. Muitas das vezes nós, aleluia, não largamos aquilo, aleluia, que nos prende ao mundo, aleluia. Estamos na casa de Deus, estamos divididos com o pensamento em Deus e no mundo. Louvado seja o nome de Deus. E aí nós lemos que um reino dividido, ele não pode subsistir. Louvado seja o nome de Deus. Nem podemos estar dentro da casa de Deus pensando naquilo que Ele pode nos dar, e sim pelo que Ele já nos deu. Aleluia. Ter a consciência, louvado seja o nome de Deus, que tiveram Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. A Bíblia diz que eles foram postos na frente. A Varô cantou um louvor que fala disso. Aleluia. Sadraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha e não sentiram medo. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei coloca eles na porta da fornalha. Aleluia. E decide dar uma última chance para eles. Aleluia. Dizendo: se vocês não negarem esse Deus, aleluia, eu vou te jogar aí dentro. Louvado seja o nome de Deus. Mas a Bíblia diz que esses meninos olharam para o rei e falaram: fica tu sabendo, ó rei, que Deus pode nos tirar daqui. Mas ainda que Ele não nos tire, aleluia, Ele continua sendo Deus na terra. Louvado seja o nome de Deus. Aleluia. É essa consciência que nós devemos ter. Aleluia. Devemos ter essa consciência que Deus pode estar nos abençoando. Aleluia. Não é errado a gente pedir algo para Deus. Aleluia. Errado é nós virmos para a igreja. Aleluia. Atrás daquilo que Ele tem para dar. Aleluia. A gente tem que vir para a igreja para adorar. Aleluia. Em espírito e em verdade. Aleluia. Ter um compromisso com a palavra e com Jesus. Aleluia. Porque Ele é a palavra. Louvado seja o nome de Deus. Então a gente tem que ter esse compromisso, aleluia, e saber, como os dois meninos souberam, que a gente pede algo a Deus, mas ainda que Ele não nos dê, aleluia, Ele ainda é Deus em nossa vida. Louvado seja o nome de Deus. Existem muitas outras coisas, aleluia, que deixam, aleluia, que faz às vezes a gente querer deixar o Evangelho, aleluia, ou ficarmos divididos dentro da casa de Deus, aleluia, mas que nós possamos aprender, aleluia, com esse jovem rico, aleluia, hoje, a gente possamos aprender com esse jovem rico, aleluia, com o maior tesouro, aleluia, que pode nos dar o Senhor, aleluia, está no céu, aleluia, quando nós o buscamos em espírito e em verdade, aleluia, porque a Bíblia diz que o que Ele tem guardado para nós, aleluia, é um texto que tem em 1 Coríntios,
aleluia, 2:9, aleluia, que diz assim: o que os olhos não viram e o ouvido não ouviu e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aleluia, aqueles que o amam, louvado seja o nome de Deus, não aqueles que o seguem. E aqui eu mereço minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Palavra abençoada. Deus continue trabalhando no coração dos servos dele, continue capacitando, continue